Esse é o segundo exercício da lista do processo unificado, só que eu vou tentar fazer ele em partes menores para ver se os vídeos sobem mais rápidos. Então o enunciado do problema é este aqui que se segue. Uma partícula de massa m está num plano bidimensional submetida a uma força central conforme a figura abaixo. Então da figura abaixo você consegue perceber que tem um plano bidimensional, que você não está enxergando direito, mas ele está aí. Tem um plano bidimensional sendo representado aqui. E no eixo Z, você está direcionado para fora do plano. E você tem duas coordenadas aqui, que são a coordenada θ e um R. Se a força central, então ela atua aqui com a direção ao centro e atua aqui neste plano, mas ela poderia estar atuando volumetricamente. Então, a pergunta é: A, encontre o lagrangiano do sistema, e B, encontre os momentos generalizados do sistema. Neste momento, eu vou resolver só o A e B, que vai ser nesse vídeo, e aí depois eu faço o outro com os outros itens. A primeira parte, né, é para você encontrar o lagrangiano do sistema. Então, se você imaginar que você tem o eixo x, y e z atuando aqui, como eu mostrei no desenho que está ilustrado, você tem um raio R e a partícula está adicionada aqui. Essa força central podia ser, por exemplo, se eu estivesse numa mesa, aí amarrasse um corpo de massa M e fizesse um furo, e aí fixasse esse corpo com uma corda. A atração da gravidade atuando numa massa que você ligasse na outra extremidade desta corda, ia atuar como uma força central, porque ele ia atrair para o centro. Então essa é a ideia de força central. Uma coisa que a gente aprendeu, bom, deixa eu só explicando, a nossa proposta aqui é qual que é o lagrangiano do sistema. Na hora que a gente está pensando em construir o lagrangiano, o que é um lagrangiano? O lagrangiano é uma quantidade física que expressa através de coordenadas generalizadas as equações de Newton do sistema. Aí você vai me dizer por que já que eu tenho as leis de Newton, por que eu vou usar o lagrangiano? Porque como ele faz em coordenadas generalizadas, eu posso descrevê-lo independente da forma que eu estou fazendo, porque as leis de Newton elas são mais fáceis de serem entendidas usando coordenadas grandezas vetoriais e atuando em coordenadas cartesianas. Com as leis com o lagrangiano, você pode tratar em qualquer coordenada. A outra propriedade que vai ser interessante no lagrangiano é que ele vai se tornar invariante por translações, que eu vou discutir depois, já se der tempo. Então, o lagrangiano, por definição, ele é dito como um L igual a T menos V, onde T é a energia cinética e V é a energia potencial. Só que L também, ele é um L de K ponto, que são funções de T. É isso que essa notação quer dizer para a gente. Então, a gente vai escrever não mais em termos do tempo, mas vamos escrevê-los em termos dessas coordenadas generalizadas, que serão coordenada e a sua derivada temporal, só para você entender, então, que ponto é dq dt. Porque assumimos que essa coordenada é explicitamente dependente do tempo. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, T, que é a energia cinética, ela é a massa vezes a aceleração vezes a velocidade dividido por 2. Isso a gente sabe da própria leis de Newton. Mas só que aqui para o formalismo lagrangiano, ele tem um significado a mais. Elas são funções dessas coordenadas generalizadas. E aí ela acaba se tornando um escalar que vai ser utilizado para descrever o movimento. Então ele é m vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado dividido por 2. Isso aqui são coordenadas generalizadas. Então queremos passar
para coordenadas. Eu disse que são coordenadas generalizadas, mas eu errei. Isso aqui está em coordenadas cartesianas. Agora que a gente vai passar para as coordenadas generalizadas. Quando eu faço isso, eu acabo percebendo que VZ, ele vai ser, como a gente tem um movimento somente no eixo x e y, ele vai ser igual a zero. Não há movimento no eixo y, no eixo z, perdão. Se não há movimento em z, aí eu posso tratar o restante das coisas. Eu sei que do jeito que a gente está desenhando, você tem o vetor r, que depende do tempo, e eu tenho o ângulo θ, que também depende do tempo. Então, em coordenadas generalizadas, eu vou dizer que x é igual a r seno de θ, perdão, aqui vai ser diferente, é r cosseno de θ, que aqui x e y estão representados, vamos deixá-los representados desta forma aqui. Aqui vai ser y e aqui vai ser x. Podia inverter também, mas tanto faz, porque você vai ver que o resultado em si vai ser diferente. E y é r seno de θ. Se eu quero descobrir Vx é igual a dx dt. Então agora eu vou escrever Vx em termos dessas coordenadas. Então eu sei que, se não tiver fácil ver, mas aí é só para você entender essa outra notação que a gente tem, né? A gente vai ter r ponto cosseno de θ, porque tanto r quanto θ dependem do tempo. Então, como aqui eu tenho um produto entre os dois, é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo. Então, eu vou colocar aqui mais a derivada do segundo. No entanto, a derivada do segundo é também um produto, né? A primeira se mantém e eu multiplico pela derivada do segundo. Só que a derivada do segundo é uma função de uma função. Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Por quê? Porque θ depende do tempo. E como que é a regra da cadeia? É a derivada do de fora. A derivada do de fora vai ser menos seno de θ vezes a derivada do de dentro. Só que o de dentro é quem? É o próprio θ ponto, porque é a derivada que ele pode variar de qualquer forma. Então, a conclusão que eu vou chegar é que Vx ele vai ser r ponto cosseno de θ menos θ ponto r seno de θ. Agora vamos tentar ver qual o significado dessas coisas aqui. Θ ponto tem a ideia de uma velocidade angular, que é o quanto que esse corpo, deixa eu chegar no desenho, gira ao redor do eixo Z. O eixo Z está saindo aqui desse desenho. E enquanto que R de T é quanto que, por causa da força, essa distância da massa M até a origem de coordenadas varia com o tempo. Então, essa aqui é a velocidade radial, R ponto, né? E θ ponto é a velocidade angular. E só para você não esquecer quando estiver assistindo esse vídeo, R ponto é igual a dr dt. E θ ponto é dθ dt. Bom, analogamente, eu vou fazer aqui para Vy, mas e aí eu já vou colocar o resultado. Se você não conseguir, depois você tenta abrir novamente. Vy é dy dt. Então, como a gente sabe que y é r seno de θ, eu vou saber que r que dy dt vai ser a derivada do primeiro, r ponto, seno de θ, mais a do segundo. A do segundo vai ser, mantém, vezes a derivada do que se tem lá dentro. Então, é a derivada do cosseno, perdão, a derivada do seno vai ser o cosseno de θ, vezes o θ ponto. E aí você vai ter que ver y é igual a r ponto seno de θ mais
R θ ponto cosseno de θ. Como eu vou virar a página aqui, é bom que você tenha isso bem claro, os nossos dois sistemas de cor, as nossas duas equações que a gente vai usar. Então, a gente tem, pela própria definição de energia cinética, a equação 1, e temos pela transformação em coordenadas generalizadas as equações 2 e a equação 3. Para a gente descobrir a energia cinética em termos das coordenadas generalizadas, a gente tem que substituir a 2 e a 3 e levar em conta que Vz é igual a 0. Então vamos fazer isso. Então a energia cinética vai ser m Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado e sobre 2. Como eu disse, vai ser a massa dividido por 2 vezes Vx ao quadrado. Só que Vx ao quadrado vai ser quem? Vai ser R ponto. Se você lembrar lá que o X é quem está deitado, então vai ser os caras com cosseno. Cosseno de θ menos θ ponto R seno de θ, tudo isso ao quadrado. Mais a mesma coisa que vai ser R ponto seno de θ mais θ ponto R cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, mais 0 ao quadrado, porque a coordenada z não tem velocidade. Então, a energia cinética vai ser m ao quadrado sobre, você fazendo esse quadrado aqui, vai ser R ponto cosseno de θ, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Esse é o primeiro termo. E agora vamos para outros termos que vão vir surgir daqui. Eu vou deixar eles embaixo depois só para você fazer a analogia. Lembra que esse colchete ele só termina na linha de baixo, né? Então vai ser o quadrado do outro equivalente. Então vai ser R ponto ao quadrado seno de θ ao quadrado mais θ ponto ao quadrado R quadrado cosseno quadrado de θ menos, na verdade mais, né? Porque aqui a gente vê que é mais, 2 vezes R ponto R θ cosseno de θ seno θ. Aí não precisa de muito esforço para perceber que esse pessoal aqui, todo mundo é ponto, né? É perceber que esse termo com esse termo são iguais, então eles se cancelam. E R ao quadrado cosseno de θ ao quadrado mais R ponto ao quadrado seno de θ ao quadrado, eu não falei o ponto, mas tem o ponto aqui. A gente sabe que cosseno de θ mais seno de θ é 1. Então você vai chegar à conclusão que a energia cinética vai ser metade de R ponto mais θ ponto, tudo isso ao quadrado, R ao quadrado. Isso aqui é energia cinética em coordenadas generalizadas. Aí a gente vai lembrar como é que é a definição do potencial. O potencial é menos a integral da força na coordenada que você está tratando, dx. No nosso caso, né, a coordenada que a gente trata é o R, porque ela é uma força radial, ela depende tanto de R, x e θ. Só que essa força radial, como ele deixou em aberto, ela pode ter qualquer natureza, pode ser 1 sobre R, pode ser menos R menos kx e assim por diante.
Então a gente vai deixar ela só em termos com essa notação, porque aí a gente vai poder colocar qualquer um, que é o que ele vai fazer depois nos outros exemplos do exercício. Então, como o lagrangiano vai ser t menos v, a conclusão que a gente vai chegar é que o lagrangiano vai ser m ao quadrado, r ponto ao quadrado, mais θ ponto ao quadrado, r ao quadrado, mais a integral da natureza da força que você tiver, vezes FTE. Então, essa que é o lagrangiano do nosso sistema. Com isso, você respondeu a questão. Aí você vai dizer, mas ficou em termos da força. Sim, você me dá uma força, que vai estar em termos dessa coordenada generalizada, que aí eu consigo te dizer como que é o movimento que é feito. Então, com isso, você respondeu o item A, só que a gente precisa agora ir para o item B. O item B, ele pergunta quais são os momentos associados a esse movimento. Os momentos associados, eles têm uma propriedade interessante, que os momentos, eles estão, os momentos generalizados, né? B. Os momentos generalizados. Porque vai ter um momento generalizado para cada uma das dimensões que você tem no seu lagrangiano. No caso aqui, esse lagrangiano tem dimensão 2, r e θ. Então, vamos ter coordenadas generalizadas, vamos ter momentos generalizados nessas duas coordenadas. E como que você calcula ela? Ele é os momentos generalizados, eu vou chamar assim de P de Q. Ele é o momento generalizado na coordenada Q. E como é que você calcula ele? Primeiro vamos falar P de Q de maneira geral. Ele é, como eu disse para você na outra folha, que L, o lagrangiano, ele é uma função que depende tanto da coordenada generalizada quanto do seu derivado temporal e implicitamente em t. Então, quer dizer que ele é uma função de mais de uma perdão, ele é uma grandeza função de mais de uma coordenada. Então, no nosso caso aqui, o que a gente vai ter é escrever que dp dq é del L del Q. Ponto. Eu poderia demonstrar de onde que isso veio, né? Mas isso aí eu vou deixar para você como uma tarefinha de estudos acompanhados. Então, se eu quero descobrir o momento generalizado numa coordenada, eu tenho que pegar o lagrangiano e derivar com relação à variação temporal dessa coordenada. Então, eu não posso derivar com relação ao próprio coordenada. E isso aí surge, se você não entendeu ou não encontrar, ou encontrar e não conseguir entender o que foi feito, aí você me pergunta que eu demonstro de onde que vem. Então, por exemplo, para o momento generalizado na coordenada R, ele vai ser, não é coordenador, né? Coordenada R. Ele vai ser dado por isso aqui. P de R é del L del R ponto. Então, del R ponto vai ser a derivada do lagrangiano. O lagrangiano é aquilo que a gente já colocou. Bom, no nosso caso, como ela é uma força
que é uma força radial, isso aqui não depende da velocidade. A força ela só depende da posição. Isso é válido para a força, no caso das leis de Newton, né? Por exemplo, que a força depende do inverso do quadrado da distância entre os corpos, ou seja, o inverso do quadrado da diferença das posições, e o mesmo vale para a lei de Hooke, onde a força elástica depende da elongação da mola. Então, ela depende só, nem do quadrado, né, mas só não depende da velocidade. Então, a gente sabe que essa derivada aqui vai ser zero. E aí a gente vai fazer as outras derivadas. Então, P de R, ele é igual, deriva isso aqui com relação a R ponto, né? Aí é fácil. R ponto ao quadrado derivado com relação a R ponto desce o expoente 2m R ponto dividido por 2. Então, cancela. Só que esta aqui também é zero. Por quê? Porque aqui tem R ao quadrado, não tem R ponto ao quadrado. Então, essa aqui é zero também. Então, esse é zero e esse aqui também resulta zero. Então, PR, ou seja, o momento generalizado para esse caso, vai ser igual a M R ponto. Então, esse é um momento generalizado que tem muito a ver com o que a gente sempre falou, que momento é massa vezes velocidade. Então, o momento generalizado na coordenada R é a massa vezes a velocidade na coordenada R. Agora, o momento para θ, né, que é a outra coordenada generalizada, a mesma coisa acontece, porque não tem ninguém que depende de θ ponto aqui, isso é zero. Agora, quem não depende de θ ponto aqui é esse R ponto. Então, esse aqui é zero. Mas esse aqui depende de R ponto. Então, o que a gente vai ter? Que θ ponto, ou melhor, Pθ, né? O momento generalizado na coordenada θ, é igual a M sobre 2 e a derivada desse aqui. Então, cai o 2 desse, 2θ ponto, vezes, para ele, R, apesar de R depender do tempo, ele vai ser uma constante, porque R não tem nenhuma dependência com R ponto. Então, R ao quadrado. A conclusão que a gente vai ter vai ser que Pθ é igual a M θ ponto R ao quadrado. Esse é um resultado bem interessante, né? Que você acaba chegando à conclusão que isso aqui é um momento angular, né, desse movimento, que está totalmente de acordo com o que a gente sempre falou nas leis de Newton. Mr ao quadrado é a inércia, né, o momento de inércia, e θ ponto é a velocidade angular. Então, isso aí bate novamente com o que a gente tinha pensado. Talvez você me pergunte se tinha alguma chance de ter movimento em Z. Então, se você tem V de Z igual a uma constante, então eu vou colocar aqui vetorialmente, né? Vz igual a uma constante Vzzinho, né? Na direção K. Sendo K a mesma coisa de o versor K, sendo a mesma coisa definido como coordenadas o versor de Z. Se você falar isso, então o lagrangiano ele tem velocidade em Z, mas aí o resto fica tudo igual.
que é o jeito mais generalista para falar um negócio. Você pode não tem ninguém que atrai ele em Z, né? Mas só que ele tem valor. E aí você descobre que PZ é igual a zero. Isso aí eu vou te deixar como... perdão, PZ não é igual a zero, né? PZ vai estar relacionada... quando você coloca aqui VZ, né? E VZ como uma constante, se você pensar ele em termos de que ele não tem uma dependência do tempo, então se você falar PZ, PZ é igual a zero. Se Z dependesse do tempo, PZ seria MVZ em coordenadas generalizadas. Mas a única coisa que está dependendo do tempo aqui é o ângulo θ e a distância R. Então essas são as coordenadas generalizadas que a gente tem. E aí, para resolver os outros problemas, eu vou usar o sistema de equações que é chamado de equações de movimento de Euler-Lagrange. Então, assim resolve isso. Tá ok? Um abraço, até a próxima.